Saúde, sabedoria, segurança, são coisas que são tão importantes para a nossa vida de uma forma geral que se a gente for parar para pensar e sentar 5 minutos com um profissional que entende de imunologia, a gente vai ver que a nossa saúde, que tudo isso depende do nosso equilíbrio corporal, depende muito de como a nossa imunidade está. E o contrário também é verdadeiro, sabe? Quando você não está bem emocionalmente, a imunidade, tadinha, ela leva ali cada pancada. E esse é o tema desse bloco de conversa, desse vídeo de hoje. E eu convidei aqui uma pessoa muito querida, muito especial, Dr. Flávio, que é imunologista, para falar para a gente qual é o impacto que tem do nosso sistema imune no nosso comportamento e do nosso comportamento no nosso sistema imune. Dr. Flávio, seja muito bem-vindo ao Fitocast. Gratidão, mais uma vez é um prazer estar aqui e hoje nós dois vamos contribuir muito com a humanidade, né? A gente escuta, né, infelizmente, uma frase assim: as pessoas estão doentes, o mundo está doente, Verdade. né? A vibração está doente, né? E isso tem muito a ver com o equilíbrio neuropsíquico e imunoendócrino. Nossa, deu até um nó. Fala de novo. Em linguagem, né, esotérica, alinhamento dos chakras, Boa. né? Eixo neuropsíquico imunoendócrino. Então é o equilíbrio entre a parte neuropsíquica, né, psicológica, hormonal e imunológica. Olha que legal, Show de bola. né? O que eu quero dizer para vocês é que as alterações comportamentais é uma via de mão dupla. É uma avenida, vai e vem. Aliás, para quem não sabe, a diferença de rua e avenida é essa, tá? Geralmente, a avenida tem um canteiro central, vai e vem. A rua, geralmente, não. Mas vamos lá. Depressão, ansiedade, bipolaridade, esquizofrenia, TDAH, TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, Burnout também entra ali? também são situações em que o psíquico, que o psicológico, ele influencia diretamente o corpo. Mas o corpo também influencia diretamente o psicológico. Sim. Eu vou dar um exemplo. Pessoas que têm câncer, né? O sofrimento físico é muito grande. O gasto energético é muito grande. O consumo é muito grande, Verdade. né? A acidez do sangue é muito grande. E isso dá estresse oxidativo, que é o que eu falei anteriormente, que é quando há um excesso de radicais livres e o corpo não consegue eliminá-los. Esse estresse oxidativo, através de substâncias químicas, altera o funcionamento dos neurônios. Olha só. Porque assim, se a gente for parar para pensar, século XX, nós tivemos uma fase do século XX que foi ali a invenção da penicilina, depois os antibióticos de uma forma geral, que eu acho que mudaram um pouco a forma da gente pensar a saúde. Mudaram por quê? Primeiro, porque nós transferimos para os antibióticos, para os remédios, a ideia de cura, e na verdade quem vai fazer isso é a imunidade. Os remédios vão ajudar a gente no processo da imunidade, mas não são eles que matam nada, é o corpo que vai fazer a imunidade, que vai fazer o Trabalho dela. desafio final ali. E a segunda coisa que eu vejo nesse contexto é que até década de 70, década de 80, a gente ouvia muito a questão de que o futuro da humanidade estava seguro porque as doenças infecciosas estavam sob controle, porque agora nós temos antibióticos. E aí hoje a gente está morrendo do quê? Ansiedade, depressão, burnout, né? Então, essa questão ela é muito importante porque as pessoas dissociam isso da imunidade. É como se a imunidade não tivesse lá presente. E, na verdade, pelo que você está me falando, é exatamente o contrário. A imunidade participa dessa via de mão dupla em que o meu comportamento, o meu estado mental e emocional estão ali
ou não alinhados com o processo imunológico. Faz sentido isso? Total. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos falar sobre depressão, né? Eu sou uma autoridade para falar sobre depressão. Eu não sou neurologista, eu não sou... Eu sou neurocientista, eu terminei a pós em neurociências, né? Então isso me confere autoridade para falar sobre isso, mas mais do que isso, eu tive um irmão que fez a passagem dele devido à depressão, Que pena. né? Ele cometeu suicídio e é muito difícil falar disso, mas E a depressão leva mesmo, as pessoas isso. não levam a sério. E leva As mesmo. pessoas não querem se matar, elas querem matar a dor que tem nelas, né? E eu prometi para mim na época, isso está em construção, que daquela passagem eu ia fazer aquilo frutificar para o bem, né? Então, uma das razões pelas quais eu estou aqui hoje é para dizer para vocês como a imunidade pode atuar na melhora da depressão, da ansiedade, enfim, dos transtornos comportamentais, né? Até a gente pode chamar esse podcast disso. Como a imunidade pode influenciar na melhora dos transtornos comportamentais, certo? Então vamos lá. A depressão é uma inflamação. Então só nessa questão ela já envolve imunidade, né? 90% do cérebro é feito de neurônios. 10% de células da glia. Então todo mundo acha que no cérebro só tem neurônio. Não, tem células da glia variadas. E uma dessas células se chama micróglia. E a micróglia, ela é fabricada na medula óssea e é da imunidade. Então, no nosso cérebro tem células neuronais imunológicas. Especializadas em reconhecimento, varredura e eliminação. Olha que louco. Inclusive, deixa eu inverter um pouquinho. Antes de falar de depressão, eu quero falar de memória, né? Por que a gente escuta muitas pessoas falarem que estão com perda de memória, diminuição da memória pós-pandemia, né? Comum de ouvir isso. Por quê? A proteína spike do Covid, né, ou das inoculações, ela pode se depositar no neurônio. Ela, pum, igual um brigadeiro, um granuladinho, pá, vai lá no neurônio, ficou lá grudada. A célula da glia vê aquilo lá que é estranho, vai lá e pum, vai tentar comer ela. Só que arranca um pedacinho do neurônio. E esse pedacinho fazia a sinapse, ele conversava com outro neurônio. E aí perde esse pedaço, o encaixe não é mais perfeito, a conversa não é perfeita. Perde a memória. Então a interface entre infecção viral por Covid, por proteína spike, e alteração de comportamento é a imunidade. É a imunidade quem faz essa interface. Ah, mas eu quero tomar memorial, quero fazer técnicas de meditação e parará. É válido, mas é do tipo assim, eu tô com os carros com os pneus murchos, eu vou botar aditivo no motor. Legal. Se você não tratar a sua imunidade, você não consegue melhorar de perda de memória pós-Covid. É um fato. É um fato. Ou pós-inoculações, né? Já aproveitando, os fatores de transferência ajudam muito nisso, né? Na questão imunológica. Então eles vão apoiar a imunidade, né? Ou apoiar para modular ou apoiar para melhorar. Então o que acontece? Essa inflamação geral, não só do Covid, ela altera duas coisas no cérebro. Olha o que eu vou falar agora. Bioquímica cerebral e plasticidade cerebral. Para quem não sabe o que é plasticidade cerebral, é a capacidade do cérebro se reconfigurar estruturalmente. Meu filho, por exemplo, foi atropelado, teve traumatismo crânioencefálico gravíssimo, 1% de chance de vida. O cérebro dele é todo reconfigurado. Então, houve a plasticidade cerebral.
E o grande problema da depressão é que a inflamação imunológica provocada pela depressão altera a bioquímica cerebral e a plasticidade cerebral. Então altera estrutura e altera a função. É uma Ferrari operando com motor de Fusca. Faz sentido para você o que eu estou falando? Faz. Não é interessante isso? É que a gente não para pensar, mas as alterações causadas por um processo depressivo, elas vão do intestino ao cérebro e voltam numa frequência absurda, porque quando a gente vai pensar na depressão de uma forma geral, a gente vai pensar sempre numa alteração que é uma alteração de funcionamento desse organismo. Uma das coisas que a gente percebe que é muito comum no processo depressivo é você alterar dia e noite, o ciclo circadiano. Isso aumenta, isso eleva drasticamente os níveis inflamatórios do corpo. A capacidade que o corpo tem de lidar com o radical livre, a capacidade que ele tem de fazer essa reconfiguração neural diminui de maneira bastante significativa. Por isso que, para mim, faz todo sentido a gente falar dessa parte de imunidade. Até porque nos casos de depressão, a gente vê muitos problemas que estão ligados a processos imunes. A pessoa pega gripe o tempo todo, resfria o tempo todo, adoece o tempo todo, tem alteração de peso, enfim, para mim faz todo sentido. Ele falou de cortisol e vamos explicar uma coisa que é importante. Como é que funciona o cortisol numa pessoa normal? Né? De dia ele liga, de noite ele desliga. Simples assim. Tá? Isso chama eixo, né? Hipotálamo, pituitária, adrenal. Quem regula a produção e o funcionamento do cortisol é esse eixo. Uhum. Tá? Por isso que tem adrenalina envolvida com cortisol, enfim. Isso aí é papo para um outro podcast. O que acontece? O cortisol desregulado, ele altera os neurônios de quatro formas. Ó, isso aqui nunca ninguém falou. O cortisol desregulado altera os neurônios de 4 formas. Sobrevida, eles vivem menos. Excitabilidade neural, como eles ligam e desligam. Neurogênese, que é a formação de novos neurônios. E a aquisição de memória. Porque as pessoas acham que a gente não tem neurogênese. E, na verdade, principalmente nessa área do hipocampo, por exemplo, que é uma área importante para o processo de memória, a gente hoje já sabe que a neurogênese está ali doidado, tá? Tem áreas do cérebro que não tem. Mas, por exemplo, a gente não tem... e nas áreas que a gente não tem e morre o neurônio, tem essa coisa da plasticidade. Que aquele neurônio que morreu, ele vai se reconfigurar para continuar fazendo aquela função. Por isso que treinar o tempo todo é importante. A pessoa que para de treinar, ela para de fazer o movimento funcional de neuroplasticidade. E uma das coisas que um depressivo faz é largar, literalmente, assim, tudo que a gente faz ali no social, hobbies, amigos, esporte, trabalho, leitura, a pessoa tem um ostracismo, um fechamento. E se ela tem um fechamento, parou de ter estímulo, impacto na estrutura do cérebro. Os diabéticos, eles têm resistência ao cortisol. Então é por isso que é mais comum diabetes e depressão. Olha que interessante. Então, eu quero aqui deixar uma frase muito bonita. Não é culpa tua ter depressão. Não é porque você quer. Uhum. Né? Não é porque é maldição de Deus, castigo, karma. Não. É porque você precisa de ajuda. Então, você pode ser ajudado. Então, tire esse auto-julgamento da sua cabeça. Né? Porque uma coisa horrorosa, meu irmão, inclusive, ouvia isso. Depressão é falta de Deus. Que absurdo. Né? E você, quando você fala isso para alguém, você não está contribuindo. É o tipo de comentário que a pessoa ganharia mais ficando quieto, calado. Então, o que acontece? Na depressão, há uma inversão do funcionamento do cortisol. Então, em vez dele estar ligado de dia, ele liga à noite. Quando ele desliga de dia ou diminui, isso faz uma estimulação errada de outros hormônios que vão se ligar aos glóbulos brancos. Então, aqui eu estou falando que uma alteração comportamental de pensamento gera um processo inflamatório com
alterações do cortisol que vão fazer uma desregulação imunológica por pouco freio hormonal. Vamos lembrar que os hormônios também freiam as inflamações. O cortisol é um hormônio, ele conversa com outros hormônios, entendeu? Se ele não está conversando porque ele está diminuído, esses hormônios não vão frear a inflamação que a imunidade produz. Tanto é que os depressivos eles têm marcadores inflamatórios aumentados. Homocisteína, RDW no hemograma. Então, eles têm alterações físicas, bioquímicas provocadas a partir do que vem do pensamento. Né? E vice-versa, né? Essa alteração química vai alterar o pensamento. Por isso que para tratar a depressão é tão difícil, porque conscientizar a pessoa que ela precisa voltar a fazer algumas coisas que ela não está mais fazendo e não tem mais vontade, não tem mais tesão nenhum de fazer aquilo. Mas se ela não voltar a fazer, não tem como reconfigurar o caminho inverso. E isso é muito legal da gente olhar, porque a depressão ela é sistêmica, ela é multifatorial, ela está envolvida com a psiquiatria, com a nutrição, ela está envolvida com a neurologia. E agora, olha só que interessante, a imunologia está no jogo também. Pois é. E o que acontece? Como é que a depressão ela gera alterações imunes? Primeira coisa, nós temos que definir o que é depressão. Tá? Eu gosto de uma definição bem simples do Google. Né? Depressão é a diminuição do humor e incapacidade de sentir prazer. Definição do Google. Tá? Primeira definição do Google, você está lá. Né? O que é humor? Sentimento. Então lembra, antroposofia de novo. Um pensamento gera um sentimento que gera um comportamento, que vai gerar ação. Se há uma diminuição do humor, há uma alteração no sistema límbico. Já viu na Bíblia onde fala assim, o verbo se fez carne? É no sistema límbico. Lá a energia do pensamento vira neurotransmissor e hormônio. Olha que louco. Né? Esse neurotransmissor e esses hormônios juntos, eles vão agir diretamente nas células. Sabe como? Através de informação. Mediadores inflamatórios, citocinas, interleucinas, fator de necrose tumoral alfa, enfim, isso é linguagem médica, mas vão mandar mensageiros que não era para mandar. Tá? E sabe o que acontece com isso? Diminui a disponibilidade de serotonina. E o que poucas pessoas sabem, as nossas células neurológicas, elas têm umas antenas assim, que recebem serotonina. As imunológicas também. Afeta um, afeta o outro. Sim, serotonina afeta a imunidade diretamente a nível celular. Isso é uma afirmação. Sabe que esses dias eu vi uma pessoa falando o seguinte, que descobriu-se agora que a serotonina, a produzida no intestino, não tem impacto no cérebro. Eu falei, cara, esse cara não faz a menor ideia do que ele está falando. Por que não? Por que eu acho que ele não tem essa noção? Porque olha só o que você acabou de me dar agora, um argumento interessante. A maior parte das células do nosso sistema imune estão estocadas ali no GALT, tecido linfóide associado ao intestino, onde também nós temos um impacto bastante severo da serotonina que está sendo produzida. Eu concordo com ele em ele dizer que essa serotonina produzida no intestino não migra para o cérebro. Mas, gente, pelo amor de Deus, existem 500 mil sistemas que são influenciados e que indiretamente vão fazer essa conexão lá com o cérebro. Então, às vezes a pessoa fala, não, o estudo mostrou que frutose dá Alzheimer, não coma mais fruta. Pelo amor de Deus, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pois é. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando a gente vai pensar de frutose, essa frutose concentrada em altíssimo nível, com intestino vazio, com glicose desregulada, resistência insulínica, aí o cara vai dizer que a fruta faz mal? Pelo amor de Deus. Faz todo sentido. Né? E aí tem os frutos disso. Quando há essa diminuição de serotonina, ou às vezes não diminui a serotonina,
altera os receptores. Então, às vezes, não é tanto só a serotonina que diminui. Às vezes, quem recebe ela não quer receber. Ou os dois. Ou as duas coisas. Tá? Isso vai diminuir a imunidade celular, para quem entende TH1. Então, a susceptibilidade a vírus, fungos, bactérias tipo tuberculose e câncer aumenta, porque diminui essa célula de defesa. Olha que interessante. Tá? Em contrapartida, aumenta as células inflamatórias. Então, ela diminui quem não podia e aumenta quem não devia. E aí instala-se a desregulação imunológica. E outra coisa, aumentando o estresse oxidativo, isso a depressão, ela vai agir onde ele falou agora, no telômero. Para quem não sabe o que é telômero, quem já teve tênis, né? Bamba, All Star, tal. Na ponta do cadarço tem um plastiquinho. Tá? Então o nosso cromossomo é igual. A pontinha dele é o telômero e tem que ser comprida. Quanto menor, pior. O estresse oxidativo da depressão encurta o telômero das células da imunidade. Então, se a tua célula de imunidade ia viver 3 meses, 3 anos, 5 anos, diminui o tempo de vida, velho. Pense. Então, não é só uma questão, tá inflamada. Legal, todo mundo fala. Mas olha o diferencial que você teve aqui hoje nesse podcast. Agora, os porquês, com nomes. É só depois você ouvir e vai anotando para você não esquecer. Então, para resumir, a depressão e a inflamação associada a ela altera tanto o cérebro na sua estrutura como nas suas funções. E as questões cerebrais decorrentes dos pensamentos alteram a imunidade na sua estrutura e nas suas funções. Por isso que eu falei, é uma via de mão dupla. Tá? Então você está me falando que não adianta eu tomar só remédio para neurônios? Não. Eu tenho que desinflamar? Sim. Eu tenho que apoiar a minha imunidade? Sim. Que legal. Então você está me falando que várias terapias e tratamentos no Brasil consideradas integrativas, elas são funcionais? Excelente. Quer um exemplo? Vitamina D. É maravilhosa para tecido cerebral, tá? Em altas doses. Tá? E hoje aqui falando dos fatores de transferência. Tá? Excelentes para apoiar a imunidade. Ou seja, se a tua imunidade está desgastada por um processo inflamatório crônico, né? Ou cansada de tanto trabalhar, hiperativa para não ficar em fadiga, existe a ferramenta do fator transferência para apoiar a sua imunidade na questão de modulação. Eu quero dizer o seguinte, que até o nosso comportamento pode ser melhorado pela via da imunidade. Olha que interessante. E só puxando um gancho para a serotonina, tá? 90% da serotonina é produzida a nível intestinal. 90%, não é 10%. Eu não concordo com isso. Discuta com Deus. É o Criador. Nós somos os técnicos. Entendeu? Nós somos os técnicos, estamos tentando te ajudar. Se eu tenho uma inflamação intestinal constante, não só por questão física, mas por pensamento. Quando nós estamos sob nível de estresse, o que acontece? A produção de algumas secreções é exagerada. A retenção de outras que devia não é fabricada. Aí virou o caos. Como é que você vai absorver um suplemento? Não vai. Não vai. Você está falando de uma coisa agora que fez sentido para mim. Eu tratei muito tempo as doenças inflamatórias intestinais e estudo muito essa relação que ela tem, por exemplo, com outras patologias, como é o caso do autismo ou do próprio TDAH. Nós temos muitos casos, se você observar crianças que têm síndrome de Down também, você vai ver uma desregulação de peso muito comum, problemas com a visão, que são problemas muito comuns, e problemas comportamentais que estão ligados ao intestino e não ao cérebro, ao intestino. E no caso do TDAH,
Eu vou dizer de maneira bem específica. Essas 3 questões, o TDAH, o autista e o síndrome de Down. Se a gente não regular essa parte intestinal, a parte comportamental sempre vai sofrer. E aí que eu quero te fazer a pergunta. Isso, com certeza, se tem inflamação envolvida ali no processo, tem imunidade no jogo também. Com certeza. Só para você saber, no intestino são 100 trilhões de bactérias. De 7.000 espécies diferentes. É bicho pra caramba. Então, se você se sente sozinho, não está. 1,5 kg seu é bactéria, tá? Não fique mais com essa neura, entendeu? Então, vamos lá. A gente devia falar eu sou, a gente devia falar nós somos. Né? Perfeito, viu então, né? Mas é legal, são coisas óbvias, mas que a gente não é falado, não é dito, né? Mas vamos lá. A relação cérebro-intestino ela é muito interessante. Porque todo mundo fala assim, o intestino é o segundo cérebro, né? Para algumas pessoas, o cérebro é o segundo intestino, né? Dependendo do que falam, né? Eu senti uma fisgada ali. Tá, bem fisgada não, um anzolzaço de pegar Merlin, né? Mas vamos lá. Brincadeiras à parte, o intestino se conecta com o cérebro por 3 vias. Primeira via é dos glóbulos brancos. Eles vão pela corrente sanguínea do intestino para o cérebro. Uhum. Por isso que dieta é tão importante nos autistas, coisa e tal. Segunda via é pelas citocinas, produtos que as células fabricam, né, os glóbulos brancos. Então, ou eles vão diretamente, ou eles mandam mensageiros, que são as citocinas. E terceira via, bem interessante, nervo vago. A gente aprende na escola e na faculdade, quem fez, né, que o nervo vago ele leva informações para os órgãos, para as vísceras principalmente, né? Então você passou um susto, arrepiou, deu boca seca, papapá, foi o nervo vago. Só que o nervo vago também leva informações do intestino para o cérebro. E chega lá em cima, quem está lá? A micróglia. Então ela falou, olá, como você está? Bem-vindo. Quais são as informações hoje? Olha, hoje, cara, eu tomei 2 Coca-Cola e um X-Tudo. PQP. Agora, como é que eu vou produzir serotonina se ela está lá ocupada tentando te desinflamar nos neurônios intestinais? Entendeu? Então, não adianta nada, né? Você faz tudo que o professor Júlio orienta, bonitinho, aí sábado você come um podrão. Né? Arrebenta o nome já fala, é um podrão, porque ele realmente vai fazer crescer bactérias que vão apodrecer o seu intestino. Não é? Sim, e é por isso que quando a gente come, a gente tem que cuidar com o que a gente está vendo, cuidar com o que a gente está falando, porque existe um mecanismo que é via nervo vago, que é muitíssimo interessante, que é assim. Hoje a gente sabe que a comunicação intestino-cérebro é muito mais intensa do que cérebro-intestino, que é isso que o Flávio está falando. E quando você come uma coisa que você desconfia que está estragada, automaticamente, na mesma hora, você mais do que dobra a produção de ácido clorídrico, porque é uma forma de defender do corpo. Imagina, eu estou comendo uma maçã e eu achei só a metade do bicho, mas eu já comia a outra metade. O que o corpo vai dizer? Produz ácido clorídrico aí que é para a gente matar esse trem. Aí o que a pessoa faz? Tá comendo e está assistindo a política, está assistindo a discussão, está assistindo não sei quem está brigando com não sei das quantas. Cara, o intestino ele não quer nem saber se é real ou não é. Para o cérebro aquilo ali é real. E a gente vai fazer um processo em que esse intestino vai se desregular pelo que você está vendo na televisão. Mindful eating. Coma focado na alimentação. Simples assim. Aliás, é uma diferença muito grande, né? De comer e se alimentar. Sim, verdade. Comer é enfiar para dentro. Se alimentar é comer consciente. Simples assim. Sensacional. Né? Vou anotar essa também. Já é a segunda que estou anotando hoje tudo aqui. Né? Você vê que eu gosto de fazer podcast aqui porque assim, a gente bate papo, né? Vocês estão nos assistindo, mas nós estamos nós dois aqui aprendendo um com o outro, entendeu? Muito legal. Mas vamos lá. Então, o que a gente pode fazer para uma depressão? Para ajudar a pessoa? Melhorar a imunidade, cara. Então, onde ela está falhando, vamos estimular. Aonde ela está exagerando, vamos frear, vamos modular essa imunidade. Porque você modulando a imunidade, você regula a resposta inflamatória a níveis normais. Você regula o metabolismo dos ácidos, dos radicais livres.
você regula o metabolismo intestinal, você regula o bioma intestinal e todos aqueles suplementos que você gosta de tomar, maravilhosos, vão ser absorvidos. Olha que top. Que coisa interessante. Aí sim você vai ter um aproveitamento. Você é atleta, você é idoso, você é mulher, né? E é incrível, né? Eu gosto muito, para minha imunidade, até para as minhas questões de pensamento, tudo, eu não gosto de ser refém das maldições familiares, né? Eu já fiz constelação familiar, eu gosto bastante, inclusive, mas às vezes te apresenta a problemática. Mas e a solução? Ah, eu vou fazer meditação. Com a cabeça inflamada? Vai pensar o quê? Aí cai naquela situação. O cérebro é o segundo intestino. Porque o que você está pensando é merda. Não é? Faz sentido. Então, agora se eu posso Cara, que baita intervir, reflexão. se eu posso intervir biologicamente, fisicamente, bioquimicamente, através de moléculas de nanotecnologia, por que eu não posso fazer isso? Eu estou investindo em saúde, eu não estou tratando doença. Fique bem claro, todo o nosso podcast de hoje, ninguém está falando em tratar doenças. Estamos falando em promover saúde. Há uma diferença muito grande nessa terminologia. Gigantesca. Fossas Entendeu? Marianas aí. Entendeu? Profundidade absurda. Entendeu? 3 mil metros. Eu acho que é 30 mil, 3 mil, não lembro agora. 3 mil. 3 mil, né? Então, olha que top. Então, vamos ter um olhar para a depressão hoje sem julgamentos. Depressão não é incapacidade tua, você não é um débil mental que não consegue sair dessa, não é culpa tua, velho. Depressão não é falta de Deus, depressão não é falta de meditação, depressão é inflamação de tecido cerebral, tanto neurológico como micróglia inflamatória, imunológica. Então, se há possibilidade, e até para o aproveitamento das medicações que você toma, eu não sou contra a medicação psiquiátrica, eu acho importantíssimo usar, mas e a absorção dela? E a sinalização entre os neurônios, como é que tá? Você que é neurologista, que é psiquiatra, que me escuta agora, pense nisso. Invista também na imunidade cerebral, porque a resposta vai ser melhor. Vamos dar um exemplo. Se eu tenho um aquário com água suja, toda verde de algas, e os peixes nadam entre si, de vez em quando um pode trombar no outro. Uhum. Agora, se eu tenho um aquário limpinho, um ambiente maravilhoso, água cristalina, o que acontece? A visão é melhor, a comunicação é melhor, a defesa é melhor. Concordo. Entendeu? Então, é a mesma coisa do teu cérebro. Se ele tem processos inflamatórios que obnubilam, ó, Gosto da palavra. né? O seu pensamento faz névoa, né? Você não consegue ver. Há umas ferramentas dentro de várias terapias integrativas. Inclusive, eu tenho um livro chamado Humano Imune. Depois, quem quiser ver, tá lá no meu Instagram. Lá nesse livro, eu explico as práticas integrativas, como elas melhoram a imunidade. Inclusive, tem até meditação. E o livro, 1/3 dele é referência científica. E tem um capítulo que eu escrevi sobre fator de transferência nesse livro. Está dentro do capítulo de naturopatia. Então, para quem não sabe nada de fator de transferência, um primeiro contato está nesse livro. Lá eu falo de conceitos de membrana celular, regulação do eixo neuropsicoimunendócrino, chama Humano Imune. Tem na Amazon e no meu Instagram, que é o @Dr. Flávio Ferreira. Não é DR, é doutor. Depois o professor Júlio vai deixar nos comentários para vocês. Mas enfim, quero falar de ansiedade. Bora lá? Interessantíssimo, porque a gente pegou o extremo da depressão, agora vamos para o extremo da estimulação, que é a ansiedade. Responsável hoje por um sem número aí de casos também de problemas de saúde, né? Definição do Google de ansiedade. Adoro o Google. Cara, eu sou fã, né? Falta de controle de pensamentos. Ansiedade é falta de controle da mente. Uhum. Tá? A mente é a culpada, vamos tirar da nossa vida. Tá bom. Se você tem uma mão, né? Uma mão, a sua mão, e ela fica dando murro na sua cara, o que você faz? Você vai descer para ela ou você vai treinar? Hein, professor Júlio? Vou treinar. A Lógico, ideia é treinar, parar de bater no cara.
Então, tá cancelado, 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 cancelado. Não funciona às vezes. Essa técnica é excelente e tal, mas tem gente que não dá. Então, assim, eu prefiro outra técnica, né? Pensamento, eu já te vi. Obrigado pela informação. Como é que eu posso ser uma pessoa melhor a partir do que você me falou? Acabou, Programação neurolinguística. E ainda tem gente que acha que não funciona. tá? Nisso, uma energia, um sofrimento, produção de secreções e células que eu estava gastando com aquela situação imaginária, né? Mark Twain escreveu: a maioria dos problemas na minha vida eu nunca os tive, mas ele sentiu todos, Uhum. né? Então, de novo, o pensamento gera o sentimento que gera o comportamento, né? Existe uma diferença entre ansiedade e transtorno generalizado de ansiedade, ou transtorno de ansiedade generalizado, que é o TAG, tá? Qual é a principal diferença? A duração. Mais do que 6 meses já é TAG, tá? Tanto a ansiedade como o TAG, eles têm que ter sintomas físicos para serem classificados como ansiedade mesmo e TAG, Uhum. que é diferente do pensamento ansioso. O pensamento ansioso geralmente não tem sintomas, agora a ansiedade e a TAG tem. O quê? Tremores, cansaço, enjoo, dor no peito, tensão muscular, boca seca, mãos trêmulas, sensação de morte. Tudo isso a ansiedade pode gerar e o TAG também. E você sabe o que mata um cara de ansiedade? É ele chegar no pronto-socorro com tudo isso, fazerem-se todos os exames e o médico olhar para ele e falar: você não tem? Nada. Aí ele morre de vez. Aí ele afunda de vez. E o que acontece? O que as pessoas não sabem é que a ansiedade ela pode estar associada à depressão. Geralmente está. Todo mundo fala assim, a ansiedade é o oposto da depressão. Não é. Tá? Ela Não vem mesmo. muitas vezes associada. Concordo. Até como mecanismo de defesa. Né? Na escala das frequências de Hawkins, depois vocês olhem isso no Google, escala das frequências de Hawkins. Hawkins foi um médico psiquiatra que fez essa escala. Uhum. Tem um nível de frequências. Então, eu acho que a frequência média da Terra é 214 MHz, se eu não me engano. A vergonha, a tristeza, o medo é 20 e 40. A raiva é 150. Por isso que o depressivo fica raivoso às vezes. É uma tentativa de subir a energia. Então, essas revoltas que dá no depressivo muitas vezes, esses rompantes, é uma tentativa de elevar a frequência. Olha só. Então, a ansiedade muitas vezes é uma hiperagitação, mas reacional a uma raiz depressiva. Inclusive, ela pode ser associada à depressão maior em 70% dos casos. Tá? Que interessante a gente pensar dessa forma, né? As coisas estão totalmente interligadas e conectadas. Quando eu vejo, ou eu imagino, faço a imagem mental de alguém atendendo um depressivo, um ansioso e prescrevendo única e exclusivamente um remédio para resolver isso, eu vejo que a gente está muito longe da medicina integrativa. Porque ele vai corrigir um sintoma, mas não vai corrigir o sistema. Faz muito sentido. E a imunidade está totalmente ligada a isso. E o que acontece, né? Quando a pessoa ela tem esses quadros de ansiedade, transtorno generalizado de ansiedade, é um mecanismo parecido com o da depressão na questão imunológica. Então, vai ter lugares da imunidade que vai provocar falhas e vai ter lugares da imunidade que vai provocar exageros. Então, cabe a você, médico, profissional da saúde, terapeuta, né, na conversa perceber isso, né? Então, muitas vezes eu vejo pessoas que fazem psicoterapia na tentativa de controlar os sintomas, né? Então você vai procurar conscientizar a pessoa do que ela tem.
Só que ela está inflamada fisicamente. Aquelas conexões entre os neurônios não estão normais, não estão funcionais. Então, por mais que você dê uma informação de consciência, a pessoa está doente. Eu vou dar um exemplo. Se você está com uma baita de uma gripe, com febre, entendeu? Uhum. Ai, vamos correr no parque? É bom para a imunidade. Meu, você manda a pessoa para um lugar, né? Você fala, eu quero ficar deitado. Ah, mas eu tô te conscientizando que a corrida leve é boa para a imunidade. E daí tá me conscientizando, eu não quero, mas porque a pessoa está doente, porque a pessoa está alterada, né? Por isso tem que ser sistêmico o Gente, tratamento. uma mulher com TPM, sem ser machista, mas olha as alterações hormonais que as alterações comportamentais que os hormônios fazem. Não é culpa dela tá daquele jeito. Sim. É uma questão física. E as pessoas tendem a colocar essa coisa da culpa na pessoa. Gente, isso é importantíssimo. Tratamento de ansiedade e depressão tem que descarregar a culpa das costas. Inclusive, quem está passando por isso também aprender a tirar isso. E assim, eu tenho falado bastante isso para psicólogos e terapeutas cognitivos, de uma forma geral, que se você identificar que a pessoa fisicamente não está legal, tem que fazer o tratamento sistêmico, porque senão vai frustrar o terapeuta, vai frustrar a pessoa. Então a psicologia funciona sem a menor sombra de dúvida, importantíssimo, eu diria imprescindível no tratamento tanto de depressão quanto de ansiedade. Mas sozinho não faz milagre. Assim como a psiquiatria sozinha também não faz milagre. O que é interessante disso tudo, né? Tem uma frase bíblica, tanto eu quanto o professor Júlio, nós temos uma formação inicial católica muito forte, né? Então eu gosto muito de usar a Bíblia na questão metafísica, né? Eu acho incrível, né? Mas não julgueis para não ser julgados. Sabe qual é o pior julgamento que existe? O alto. O auto-julgamento, né? Sabe quando você tá com alguém tal que te leva a pensar coisas sobre você mesmo? Percebe você que vai te dar uma dor aqui, ó, nesse osso aqui atrás do pescoço, e essa dor ela vai descer para os braços. É porque você abriu esse ponto aqui de recepção e você, de certa forma, aceitou o que o outro te definiu. Você permitiu, tá? Então, não. Deus te deu autonomia, né? Liberdade de expressão, também chamado livre-arbítrio, né? Então, o livre-arbítrio nada mais é do que a capacidade de domínio próprio. Só que às vezes a gente não consegue sozinho, tem que ter ajuda. Concordo. É onde eu quero chegar para você. E sabe quem vai nos ajudar hoje aqui? A nossa imunidade. Olha que legal. Olha que interessante essas conexões, cara. Eu acho isso de uma satisfação cognitiva absurda, porque às vezes a gente está olhando para uma parte achando que a parte é o todo, e não é assim, né? Descartes falava muito isso. Diminua tudo até o menor possível para ser analisado, depois universalize de volta. Ou seja, é a conversa do médico imunologista com o neuro, com o psiquiatra, com o nutricionista, com o farmacêutico, com o psicólogo. E essa semana tá rodando na internet, não sei se você chegou a ver, um vídeo de alguns médicos falando sobre charlatanismo. Ah, isso aqui é picaretagem. E um dos médicos diz assim de maneira categórica: para mim, picaretagem é essa tal aí de medicina integrativa, porque isso nem existe. Tadinho. Eu, sinceramente, o que eu sinto dele não é nem raiva, é pena. Mas o universo está em movimento, né? Eu era desses médicos. Eu sou formado há 26 anos, né? Eu tenho uma graduação excelente, fiz imunologia na Unesp de Botucatu, né? Eu tenho um título de especialista em pediatria, em alergia, pós-dermato, enfim, tenho um currículo bem legal. E agora acabei a neurociências. Mas eu era engessado, até que o universo se movimenta. Tem um acidente com meu filho, em 2007, onde ele fica responsivo aos tratamentos, não respondi nada, e eu sou obrigado não, eu sou grato por ter conhecido a medicina integrativa, né? Inclusive, quero agradecer aqui a Rosângela Arte, da Fisioquant, que me ajudou bastante, Maria Emília Gadelha, do Ozônio, me ajudou bastante, professor Júlio com a fitoterapia, enfim, tanta coisa maravilhosa, e não só com a fitoterapia dele, enfim, a gente é muito amigo e comungamos de pensamentos, né? Mas vamos lá.
Qual que é o problema da ansiedade na imunidade, cara? Hum. Né? Basicamente 3 coisas. Aumenta o risco de infecção pela desregulação imune que ela provoca. E aí o cara fica mais ansioso ainda, Tá? porque ele agora tá doente também. Diminui a pega de vacinas, Olha. tá? Porque ela vai atuar na medula óssea, na fabricação dos linfócitos B, que são quem fabricam anticorpos. E mais que na medula óssea, como ela faz muita adrenalina, ela contrai os vasos sanguíneos que irrigam o sistema linfático, o baço principalmente, que é onde são treinados os glóbulos brancos a fabricar anticorpos. Caramba. Tá? Assustador isso. Então, o que você pensa lá no sistema límbico vira carne, vira matéria, tá? E vai mexer com os teus órgãos imunológicos, cara, né? E aumenta a inflamação geral. Então, essas 3 coisas, diminui imunidade, né? Diminui pega vacinal, né? Então, uma criança ansiosa, um adolescente ansioso, um idoso ansioso que tome a vacina da gripe e tal, já é difícil de pegar. Vai pegar menos ainda se tiver inflamação. Se tiver ansiedade, na verdade. Eu aprendi isso com você. Paciente meu, que não tá legal, que não tá bacana. Aquele dia foi ansioso, aquela noite não foi bacana. Ah, tem uma vacina no dia seguinte. Não faça. Deixa passar uma semana, 2, aí a gente reavalia, aí você faz. Perfeito. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque a gente fala muito de serotonina, triptofano, essas coisas. Mas quando as pessoas tomam alguns remédios para depressão e para ansiedade, se ela tomar suplemento de triptofano, serotonina, essas coisas até injetáveis, você pode ter sintomas adversos. Calor, tremor, batimento cardíaco, desmaio. Então, você vai tentar ajudar e você piora a pessoa. Então, antes de você dar coisas, tem que retirar, tem que desinflamar. E quem faz isso é a imunidade. Então, você, médico, que é a favor dos injetáveis, que eu sou super fã, tem que tomar cuidado no que você injeta em quem tem depressão e ansiedade, porque pode dar evento adverso. Mesmo com boa intenção, mas não tem coerência com aquela realidade. Ou seja, imunidade antes. Vamos lá. E como que a gente ajuda um ansioso, cara, de forma natural e legal? Aumentando a serotonina. Tá? E como que a gente aumenta a serotonina de forma natural? Né? Mexendo com a imunidade. E como que a imunidade melhora a serotonina? Mexendo com o intestino, que é onde é fabricada ela 90%. Então eu estou trazendo vocês ó, escada, degrau, para chegar onde eu quero chegar. Quase todo mundo tem desbiose intestinal. Bastante gente. Tá? Então vamos falar o que é isso, porque as pessoas acham lindo falar desbiose, bioma, mas ninguém sabe o que é isso. Tá? Na minha época de juventude, a gente falava flora intestinal. Tá? Então imagina que você tem um canteiro que você tinha que ter só margaridas. Ai, que lindas, todas simétricas, equilibradas, maravilhosas. Mas uma pessoa que eu não gosto foi lá e plantou tiririca, carrapicho, entendeu? Sei lá, pragas no meio da... E essas pragas gostaram tanto do canteiro adubado direitinho que elas cresceram mais que as margaridas. Então a minha flora intestinal mudou. Hoje não é mais uma flora, hoje é uma carrapicheira, entendeu? Então isso é o bioma intestinal. Os 100 trilhões de bactérias que você tinha que ter harmonizadas, bonitinhas, coerentes, coesas, são substituídas por bactérias e micróbios que não prestam. Tá? Se esses micróbios não são de lá, o que acontece? A nossa imunidade vai tentar defender. Isso custa. Tá? Isso custa não fabricar serotonina. Porque ela está ocupada defendendo lá. Tá? Então, lembra que eu falei, são 100 trilhões de bactérias, 7.000 espécies diferentes normais. Mas aí começa a encher aquilo de clostridium, de coisa que não presta, entendeu?
o funcionamento intestinal, a dinâmica, a produção de imunoglobulina A, né, que tem a mucina. A mucina é uma camada de gel que envolve o intestino por dentro, tá? A mucina, ela libera imunoglobulina A, que não é fabricada na mucina, é fabricada nas células, né? Aliás, do intestino delgado, tá? O intestino grosso não fabrica tanto. Os colonócitos têm uma outra função. Precisa tratar a flora intestinal, precisa tratar o bioma intestinal. Primeira coisa que tem que fazer, regular a imunidade. Para que a tua bactéria normal encontre recursos berçários para ela poder crescer. E nisso que é legal. Os fatores de transferência ajudam um monte, porque eles desinflamam e apoiam a imunidade na sua regulação ou não. Então, eu quero dizer para você o seguinte, que se você tratar o teu intestino, você diminui a ansiedade. Não sou eu falando, tá? São as interleucinas, os mediadores inflamatórios. Porque a ansiedade, ela diminui a produção de anticorpos de uma forma geral. Então, só aqui um adendo, células brancas é uma coisa, anticorpos é outra coisa, não é a mesma coisa, há uma confusão, tá? A célula branca, linfócito B, produz os anticorpos. Que são proteínas, né? Que são proteínas, eles são treinados no sistema linfático, tá? O intestino tem sistema linfático, né? As placas de Peyer, Gaut, Malt, enfim, tudo isso são tecidos que treinam a imunidade. Então, 70% do treino da imunidade é no intestino. Olha que interessante. Intestino, né, que está com desbiose, uma pessoa que não cuida do intestino automaticamente vai ter alteração de comportamento. Por que o professor Júlio fica falando assim, tem que mastigar direito? Por quê? No estômago da gente tem células de defesa. No estômago da gente tem líquidos que matam bactérias, ácido clorídrico. Tem uma função, não é só para dar gastrite. Verdade. Entendeu? Agora você come engolindo as coisas. Coisas que iam ser destruídas, digeridas, acabadas no estômago, passam para o intestino. Lá não tem o que fazer. Aí a bactéria boazinha, que ia ajudar a mucina, não sei o que, a fabricar a serotonina, tá lá ocupada brigando com a carne crua lá, entendeu? Não que você não possa comer, mas tô falando assim, ou brigando com um elemento químico, né, que não devia estar lá. Vai gastar a imunidade. Então, isso é muito interessante. Todo mundo fala em fabricar a imunidade, eu vou fabricar a imunidade, mas gasta. A gente na nutrição, a gente costuma dizer que tem alimentos cujo o recurso é positivo. O que é o recurso positivo? Eu vou gastar para fazer aquela digestão, isso é um fato. Só que entre o que eu vou gastar e o que vai sobrar, sobra uma carga positiva para o meu corpo. Quando uma pessoa toma um refrigerante, qual é a nutrição que ela tem? Que carga que ela tem de nutrição? Zero. Muito pelo contrário, você vai gastar recurso para equilibrar um sistema que você não vai ter esse combustível de volta. Aí você entra num caos, literalmente num caos. E a pessoa acha que comer pizza, hambúrguer e essas porcalhadas desses fast food no almoço, não, mas eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Tudo bem, você faz o que você quiser, mas você vai pagar essa conta uma hora. Eu quero finalizar a minha fala de ansiedade sendo bem polêmico. Prestem bem atenção agora, tá? Lembra que eu falei que a serotonina é um neurotransmissor? Então, legal, os neurônios recebem ela, mas as células brancas também. Principalmente o linfócito T CD4. Linfócito T tem receptor para serotonina. Olha só. Quem tem AIDS e sofre de transtorno de ansiedade, a inflamação persistente não deixa fabricar serotonina. E isso, sabe o que acontece? Diminui a ação do CD4, aumenta a replicação viral. Ou seja... Então, precisa tratar. Aliás, por falar nisso, uma coisa que você falou agora, HIV. Fator de transferência
deve ter um impacto muito interessante na manutenção da homeostase imunológica de uma forma geral, né? Como eu te disse, a gente nunca pode falar em doenças e fator de transferência por uma questão social, vamos assim Sim. falar, né? Mas qualquer distúrbio de imunidade, ele é corrigido pela própria imunidade, Certo? né? Onde está o problema, está a solução. Concordo. Se você tem uma ferramenta que apoia a imunidade, por que não utilizar, Faz né? sentido. Outra coisa, pessoal, doenças autoimunes, psoríase, vitiligo, artrite reumatoide, esclerose múltipla, tem a ver com a serotonina, velho. Porque a célula reguladora, o linfócito T regulador, também tem receptor para serotonina. Se não tem serotonina, ele vai regular menos. A imunidade vai exagerar. Vai ter doença autoimune. E as tão faladas alergias. Vocês já ouviram falar de alergias que a pessoa toma corticoide e não funciona? Que desespero numa crise de asma, você fazer um corticoide e não funcionar, uma dermatite atópica horrorosa, você passar creme de corticoide e não funcionar. Isso tem a ver também com a absorção de serotonina pelos linfócitos T. E se você não tem serotonina porque ela está consumida pela ansiedade, vai fazer falta. Então, entendo a relação do sistema nervoso com a imunidade. Isso não é falado, mas é real. Tem centenas de trabalhos científicos falando aqui. Eu estou tentando falar uma linguagem que todos entendem. Eu acho que vai fazer a diferença na vida de vocês, né? E com relação aos fatores de transferência, eles são uma bênção, porque eles é que vão fazer essa regulação da imunidade, sabe? Então, dependendo da situação, né? Por isso que eu falo para vocês, não é por aí sair, vou comprar na internet, no Mercado Livre, na Amazon e tal. Cuidado, não façam isso. Tenham sempre uma orientação. O professor Júlio contribui tanto para a imunidade, tudo que ele faz é tão construtivo, é tão anabólico, né? No sentido de competência e construção. Acompanhe o que ele vai escrever sobre, o que ele vai falar sobre os fatores de transferência, ou o que eu falo, né? Lembrando que você que está ouvindo hoje, pela primeira vez, o que são fatores de transferência, são moléculas naturais feitas da extração de colostro de vaca e gema de ovo germinada. Mas aqui, na verdade, não é leite e ovo, tem nada disso. É só mesmo a molécula do fator de transferência. Mas, enfim, essa inflamação persistente que o transtorno de ansiedade generalizada causa é que faz todas essas alterações aí. E uma ferramenta magna para você trabalhar com ansiedade é trabalhar o bioma intestinal. Volto a repetir, por causa da liberação de serotonina, triptofano, de forma natural a ser regulada. Então, olha que importante isso que eu estou falando, velho. Sensacional. Entendeu? Outra, o intestino tem neurônios. Também tem células neuronais, né? 100 milhões delas. Então, vamos lá. Só para a gente finalizar essa parte aqui. Existem receptores para serotonina, tanto no cérebro como nas células imunológicas. Isso é fato. Quer discutir, brigue com Deus, não é comigo, tá? Não estou falando nenhuma inverdade. Se essa liberação de serotonina é desregulada, é óbvio que a recepção também vai ser. Entendeu? Não vai ter funcionamento. Não vai funcionar direito. Vai ter desequilíbrio, desestrutura, disfunção. Ai, que legal, então eu posso usar fitoterapia, eu posso usar muito de coisa legal. Pode. Eu posso fazer ozônio. Pode. Nossa, fantástico. E eu posso associar fator de transferência a tudo isso? Deve. Porque o teu resultado vai ser bem maior. Não é legal? Interessantíssimo. Né? Então são coisas que eu sei que é muito conteúdo, isso aí eu e o professor Júlio vamos fazer mais coisas, estamos até bolando uns cursos aí nessa área para vocês, para quem gostar de comportamento e imunidade, porque isso aqui dá pano para manga, né? Bem legal. Então, pessoal, de ansiedade era isso que eu ia falar, né? Eu quero falar agora para vocês um pouquinho sobre autismo, né? E basicamente sobre autismo, que é uma coisa que todo mundo fala. Mas o que acontece no autismo, basicamente?
Vamos lá, isso na visão da neurociência, tá? Existe uma coisa chamada antígeno e existe uma coisa chamada anticorpo, tá? Então, olha que interessante. Aqui está o antígeno, aqui está o anticorpo. Então, faz de conta que o antígeno é uma bactéria. Ela entrou no seu corpo. Aí vem os anticorpos e grudam em volta da bactéria para chamar as células para matar aquela bactéria. No autismo, há alguns trabalhos científicos que dizem que os antígenos podem ser neurais. Os anticorpos do autista, eles atacam o próprio neurônio. Olha que interessante. É como se fosse uma reação autoimune. Alguns, inclusive, categorizam o autismo como autoimune, né? Então, na verdade, inclusive até isso é uma observação minha, é raro você ver um autista doente, assim, com pneumonia, com essas coisas, porque eles têm uma hiperreatividade imunológica. O sistema linfático deles, inclusive, eu não lembro de que eu li que até a drenagem linfática para o cérebro é diferente. Mas, a grosso modo, eu quero dizer para vocês, é esse olhar imunológico pelo autismo, tá? Que ninguém tem. Então, é muito importante regular a imunidade do autista. Outra coisa, as infecções virais, né, que o autista pega, né, elas podem desregular a imunidade, porque ele vai tentar criar defesas contra esses vírus. E o que acontece? Aí, entre o neurônio e o outro, tem um espaço que inibe. A infecção viral, ela altera esse espaço e aí ele tem uma hiperativação cortical no córtex, alterando o comportamento. Olha que interessante. Por isso que a gente tem que baixar a inflamação. Por isso tem que baixar a inflamação, né? Que mais? Então, como que a gente pode melhorar isso? Então, outra coisa, o autismo também, ele diminui, né, alguns fatores de imunidade, mas parece que ele hiperativa as micróglias. Lembra a micróglia que eu falei? Então a micróglia, ela é uma célula que tanto ela pode defender o nosso corpo, como ela pode atacar. E no autista também tem um aumento do estresse oxidativo. Né? E fica uma bola de neve puxando uma outra. Né? Uma possibilidade de terapia, tratamento para melhorar essa imunidade é fazer a passagem, né, de células reguladas do sistema para o cérebro, para o encéfalo. Então, tudo aquilo que você puder fazer para modular a imunidade do autista a nível sistêmico vai melhorar a nível cerebral. Você sabe dizer se o fator de transferência consegue passar essa barreira hematoencefálica? Então, vamos lá. Qualquer inflamação cerebral, né, ela passa, chega no cérebro pelo sistema linfático. Tem pontos de entrada, né, passa pelas meninges. As meninges têm vasos linfáticos. Olha que interessante, ninguém sabia disso. Acho que é só vasos sanguíneos, mas não, tem vasos linfáticos. Tudo aquilo que for menorzinho que micro entra no cérebro. Ele é nano. Então ele modula também, ele apoia a imunidade cerebral como um todo, independente da situação. Então, o que eu quero assim condensar tudo? Estou dizendo para vocês que os transtornos comportamentais podem e têm uma origem inflamatória. Ponto. Isso é uma afirmação. Física, que está muito ligada à desregulação imunológica. Então, se eu promovo a regulação imunológica, se eu promovo esse apoio para que a imunidade se autorregule, eu diminuo a inflamação do tecido cerebral, eu diminuo a inflamação intestinal, eu diminuo a inflamação generalizada, ou diminuo não, ou deixo ela a níveis fisiológicos, que a inflamação é necessária, para que os distúrbios focais melhorem. Vou falar uma frase que eu acho que foi eu que inventei. Tem que olhar a pessoa como um todo, vírgula, respeitando a sua individualidade. Concordo. Então esse papo, a gente vê, eu faço curso de terapias, enfim, tal. Tem que olhar o paciente como um todo. Ótimo, vírgula, respeitando a sua individualidade. Então, nem todo mundo calça 42. Nem todo sutiã é igual. Então, é a mesma coisa
nos tratamentos e terapias em imunidade. Falei no podcast passado e vou repetir. Qual é a diferença de tratamento e terapia em linguagem médica? Tratamento é tudo que o Conselho de Medicina aceita. Terapia é o que não reconhece. Não é que não funcione. Por exemplo, fator de transferência nos Estados Unidos é tratamento. Querem ver sobre fator de transferência? Vejam o PDR, Physician's Desk Reference. É um livro que todo médico americano e farmacêutico tem que seguir. Porque para você prescrever qualquer coisa nos Estados Unidos tem que estar no PDR. Fator de transferência está. Portanto, tá? A NASA usa, já falei, a Rússia está em mais de 100 países, né? Então é muito interessante. Então vamos, a gente poder já ir para as considerações finais, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. A questão neuropsicológica influencia a imunidade, é fato. Mas a imunidade também influencia a questão neuropsicológica. O que eu quero dizer para vocês é para não fechar os olhos, você que é profissional da saúde, para a questão imunológica. Porque se você melhora aqui, você consegue melhorar o cérebro, você consegue melhorar o pensamento. Né? E não é sempre que você dispõe de um terapeuta, uma pessoa para te atender numa hora de desespero, numa hora de angústia. Né? Então, existem ferramentas variadas, né? A fitoterapia, por exemplo, é maravilhosa, tem um monte de coisa, valeriana, ginkgo, enfim, o Júlio pode falar isso bem melhor do que eu. Mas se eu posso, de repente, potencializar isso, né, de uma forma natural também, por que não? Por que não? Então, os fatores de transferência, hoje no Brasil, eles estão dentro da naturopatia, que são as terapias naturais. Que é uma prática integrativa em saúde, reconhecida pelo Ministério da Saúde, tá? Em 2017. As práticas integrativas e comunitárias em saúde, as PICs, né, elas são reconhecidas pelo Ministério da Saúde. Naturopatia, fitoterapia, enfim. Então, tudo que nós estamos falando há respaldo legislativo. Não é da nossa cabeça. Tá? Então, 29 práticas hoje nós temos. Vou repetir. O meu livro Humano Imune tem as 29 práticas integrativas e como cada uma delas melhora a sua imunidade. O que é legal? Eu sou hiperativo, vocês já perceberam. O livro também. Então, cada capítulo tem uma página e meia. Assim, o que é para que funciona como a imunidade? Facinho, sem muito... sem ser prolixo. Né? Mas, enfim, eu queria agradecer essa possibilidade de estar aqui e dizer para você que o campo das possibilidades é muito grande. Quando o Júlio fala assim, Aristóteles, né, fala tal coisa, tal. Por quê? O campo das possibilidades ele é atemporal. Ele é eterno. Então ele pode ser acessado a qualquer tempo. Né? Concordo. Eu vejo pessoas simples com uma sabedoria incrível. Os índios, os africanos, né? Enfim, aquela sabedoria natural vem do campo. Né? Quem inventou o avião primeiro? Santos Dumont ou os irmãos Wright? Os dois, estavam no campo a informação. Né? Às vezes você conhece uma pessoa tão legal e fala assim, nossa, meu santo bateu. Né? É porque, na verdade, está na mesma frequência. Exatamente. Né? Então é isso. Eu queria agradecer a oportunidade. Para mim é sempre um prazer, eu digo mais, é uma honra estar na tua presença, um ser humano de luz que ajuda tanta gente. Sou grato. Obrigado pela tua presença e obrigado a você que acompanhou a nossa conversa até agora e se beneficia de tudo que a gente está trazendo aqui de maneira totalmente gratuita e desinteressada. E se você achar que o vídeo faz sentido e conhecer pessoas que passam por situações como essas descritas aqui hoje, que você possa também compartilhar o vídeo com outras pessoas. Super beijo, tchau para vocês.